Bom dia! Nesta quarta-feira de cinzas. Bom dia, Karim. Oi, Isis. Tudo bem com vocês? Bom dia, Mauro. Quarta-feira de cinzas. Bom dia, Jaque. A intrépida. Eu vi as tuas fotos sempre se arriscando. Bom dia, Rani. Bom dia, Maria. Tudo bem? Oi, Silvia. Bom dia, Rúbia. Esta é a Marisa Monte, a sua. Quero somente que você saiba que estou pensando em você. Bom dia, Fabrício. Oi, Cris. Bom dia 2, Carolina. Então hoje é quarta-feira de cinzas. Retomando a semana. Hoje já tá com cara de segunda-feira, né? Oi, Sandra. Começando devagarinho. Hoje tem várias atividades, tem trabalho. Bom dia, Jonathan. Oi, Carol. Hoje eu vou numa escola municipal, um bairro aqui de Santo André, em Lajeado. Uma escolinha bem simples, bem pequena. Às 10h30 eu vou lá preparar os professores e os funcionários para encarar, né? Já que vai ter aula para as crianças. Começar com bom dia, você começar com meditação, para eles tentar começar esse ano letivo, que não sei se vai funcionar de qualquer forma. Amanhã eu também vou dar mais uma ajuda para outra escola municipal, só para escolas municipais. Para os professores, para os funcionários, ajudá-los nesse momento. Bom dia, Cléa. Então, vamos lá. Então já ouvimos Marisa Monte, vamos iniciar nossa segunda. Não sei se vocês hoje trabalham normal, eu trabalho. A gente está lendo No Coração da Vida, Tenzin Palmo, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, da editora Luz da Letra. Então um livrinho bem tranquilo, assim. Às vezes fica um pouquinho complexo, mas é tranquilo, né? Vocês estão curtindo. Eu já tenho que pensar em outro, gente. Ó, tá na finaleira. Eu acho que essa semana, início da semana que vem, a gente termina. Eu tenho ideia de alguns outros ali, mas ainda não pensei. Bom dia, Gorete. Tá, a Gorete chegou, a gente pode começar agora. Vamos lá. Doutora Gorete. Bora então. Deixa eu desligar aqui. Então ontem, o Dharma, né? Então, a observação dos fenômenos externos e internos, conhecimento universal, é para ser praticado dia após dia. Não é reservado apenas para a sala de meditação. É para ser cultivado a cada momento. E por isso o quarto verso diz: quando vir pessoas de má índole, então a gente está estudando os 8 versos que transformam a mente. Tá? Quando vir pessoas de má índole, oprimidos pelas más ações e pela dor, possa eu estimá-las com algo raro, como se tivesse encontrado um tesouro. Aí a gente começa devagar, né? Quando a gente olha para essas pessoas assim que a gente tem uma aversão, assim. Tentem, porque tudo é uma questão de posicionamento da mente. Façam esse teste, assim, escolham. Pode ser agora, se vocês quiserem, se não estão com disposição agora. Mas hoje, em algum momento do dia, assim, vocês estão vendo, sei lá, se vocês assistem uns jornais ou costumam ver isso, não aconselho ver, mas se assistem, né? Ou quem está seguindo esse BBB aí, né? Que eu também não assisto. Mas quem está seguindo o BBB, por exemplo, né? Com certeza tem pessoas que são interessantes, são do bem, e tem as do mal, né? Que é normal. Ou faz um joguinho do mal, assim. Pega as do mal. Pega as medonhas, sabe? As raivosas. Pega essas pessoas e olhem para elas assim, daquele jeito que vocês estão olhando o tempo todo. Bah, não suporto, não, porque ela tem mais que se ferrar, aquela coisa. Daqui a pouco muda a posição da mente de vocês. É o lugar da mente em que vocês se encontram, não aquilo que ela está inferindo a vocês. Vocês vão olhar para aquela pessoa e vão dizer assim: essa pessoa
está numa posição de mente de um comportamento confuso. Comece a olhar para ela. Como a posição de mente dela é confusa, mas não é julgamento, entenderam? É tu olhar para aquela pessoa que ela está em sofrimento por estar num posicionamento de mente confuso. E aí tu olha com compaixão. É um outro olhar. Aí tu olha, nossa. E aí também tu pode olhar da seguinte forma. Tu pode olhar, cada vez que as pessoas te disserem alguma coisa, te falarem alguma coisa que tu não concorda ou que tu discorda profundamente, tu pode olhar para aquela pessoa, não precisa dizer isso para ela, e pensar. Então existe também esta forma de pensar? Existe. Pode ser medonha, pode ser terrível, pode ser uma forma que faça mal a muitas pessoas, mas ela também é uma forma de pensar. Nem certo, não significa certo, entenderam? É a questão de se manter uma mente saudável, porque se tu entrar na onda, só tu que se ferra. É um posicionamento, é um lugar da tua mente que tu vai. Nesse lugar é que tu tem que ficar, que é de serenidade, de lucidez. E esse é o treino o tempo todo. Isso é paramita, a sexta paramita, sabedoria prajna. Né? Paramita é param é além, ir além. Este verso abre a questão do que fazemos quando encontramos gente difícil de uma índole. Normalmente nossa reação é evitá-las. Aversão. A mesma energia que eu tenho que ter, observem isso na vida, a mesma energia que eu tenho que ter para manter o desejo, as coisas, é a mesma energia que eu vou ter para manter uma aversão. É a mesma energia. Então o que a gente faz é evitar tanto o apego quanto a aversão, porque é uma energia que é desgastante, não há necessidade. Tu pode simplesmente olhar para aquela energia de aversão e dizer, sim, é também uma forma de pensar, mas eu não preciso me identificar com ela, eu não me identifico com ela, eu deixo que ela siga, entendeu? Simplesmente. Ah, mas eu não vou fazer nada para mudar? Sim, faz o teu papel. É outra coisa, outro caminho. Normalmente, nossa reação é evitá-las ou ficar irritada, até com raiva. Contudo, a fim de avançar de verdade no caminho espiritual, precisamos cultivar compaixão e bondade amorosa. Compaixão, karuna, bondade amorosa, maitri ou metta. E desenvolver a aceitação paciente das dificuldades e obstáculos. Aceitação paciente, lembram, né? Uma das paramitas, paciência, tolerância. Agora, se formos pessoas razoavelmente boas, as outras em geral serão agradáveis conosco em retribuição. É isso aí. As pessoas raramente são más comigo, só aquelas que não me conhecem. Aquelas que me conhecem são muito más comigo. Isso é muito bom. Mas é muito fácil ser cordial e amoroso com pessoas cordiais e amorosas. Não requer particularmente um esforço. Afinal, até mesmo lobos e tigres são cordiais e amorosos entre os seus. Olha aí. Só que não adianta se exercitar levantando uma pena. Se quisermos desenvolver músculos espirituais para valer e nos tornarmos um bodhisattva, um guerreiro espiritual, conforme a tradução do tibetano, precisamos de obstáculos a superar. Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia, Isa Ferrari, bonitinha. Minha aluna do Despertim dos adolescentes. Ela é maravilhosa. Bom dia, Fernando. Bom dia, a Cadente. Então é isso. Precisamos de pesos pesados para exercitar nossos músculos espirituais. E é disso que se trata esse texto. Da gratidão que sentimos pelas dificuldades e obstáculos. É assim que aprendemos. Claro que não precisamos chamar as dificuldades, mas quando chegam, sabemos o método para lidar com elas de forma habilidosa. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Não está aqui. Queria ler um outro texto para vocês, mas não está comigo. Me deem só um minuto. Deixa eu ver se está aqui. Voltei. Olha só. Então, quando ela fala ali, afinal, até mesmo lobos e tigres são cordiais e amorosos entre os seus. Ok? Escutem isso aqui. Um poema. Tá? Vou ler do meu caderninho de anotações. Eu tenho meu caderninho de anotações. Eu tenho
Os 400 cadernos de anotação. Quando sua mãe estiver envelhecendo e você estiver envelhecendo, quando aquilo que era antes fácil e não requeria esforço se tornar um fardo, quando os olhos amados e leais não mais encararem a vida como antes, quando as pernas se tornarem cansadas e não mais quiserem carregá-la, então ofereça o seu ombro como apoio. Acompanhe-a com alegria e felicidade, porque chegará a hora, em lágrimas, em que você a acompanhará na sua última jornada. Ele está acompanhando a mãe dele, né? E se ela lhe perguntar algo, responda sempre. E se ela novamente perguntar, fale assim mesmo. E se ela mais uma vez perguntar, não responda num tom brusco, mas com gentileza, em paz. E se ela compreendê-lo bem, explique tudo com bom humor. Porque chegará a hora, a amarga hora, em que a boca da sua mãe não mais perguntará. Esse poema foi escrito em 1923 em alemão, isso aqui é uma tradução, por um personagem da história chamado Adolf Hitler. Entenderam? Até os lobos e tigres entre os seus têm bondade amorosa. Entenderam só essa sacada? Então eu não estou defendendo o nazismo, é óbvio, entendeu? Que dentro quando tu olha para aquela pessoa, todos os seres, a natureza do ser humano é ter amor. A natureza do ser humano é amor, é compaixão. Quando a gente tem uma emoção aflitiva é que desvirtua isso. Então olha aí, o Hitler fazendo uma poesia para sua mãe, né? E aí uma poesia lindíssima. De filho para uma mãe. Bonito, né? Hitler. E aí a gente olha assim, não, mas aquela pessoa... As coisas que ele fez são horríveis. Entenderam? É o posicionamento da mente. Vamos lá. A Atisha, o fundador do Lojong, então Lojong, que é o treinamento da mente, né? Lo é mente, levou para o Tibete um monge bengali como seu atendente. Esse atendente era grosseiro, desagradável e nunca o fazia o que lhe pediam. Eu conheço as figuras no budismo que são assim, são monges, são insuportáveis, não dá para ficar perto. Conheço, que algumas pessoas que estão comigo aí conhecem um monge que eu estou comentando. É simplesmente insuportável. Mas... Perplexos, os discípulos de Atisha disseram, escute, por que você mantém essa pessoa terrível para lhe atender? Poderíamos servi-lo com muito mais devoção. Por favor, mande-o embora e cuidaremos de você. Atisha replicou, do que vocês estão falando? Ele é meu maior amigo espiritual. Sem ele, como irei colocar em prática todos os princípios do Dharma? Vocês todos são tão devotados e amorosos, não servem para nada. Mas eu, quando encontro esse monge, eu tenho que lixar muito ainda meu aspecto espiritual, vou te dizer. E é por isso que o texto diz sobre pessoas de má índole. Possa eu estimá-las como algo raro. É um meio muito hábil de lidar com pessoas e situações que achamos difíceis. Ficar aborrecido, criar mais raiva e aversão, apenas causa mais sofrimento para nós mesmos. Nossa raiva, na verdade, não fere os outros. Eles podem sentir-se tranquilos com a sua complacência presunçosa. Eles ficam numa boa. Mas nós sofremos. Fazemos conosco aquilo que apenas nossos inimigos nos desejariam. Por que dar essa satisfação para eles? E a questão é essa. Dependendo de nossa atitude, as situações são proveitosas ou não. Não é o que está acontecendo lá fora, é como lidamos com isso aqui dentro. Entenderam? Então, ficar latindo no portão não serve para nada. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma jovem judia na Holanda chamada Ette Hillesum, nunca ouvi falar, com 20 e tantos anos. Artista e escritora, ela levava uma vida bastante boêmia. Não era realmente religiosa, era apenas uma pessoa comum. Naquele período do regime nazista, os judeus tinham que usar uma estrela de Davi amarela, para que todos os outros soubessem que eram judeus. Como não podiam mais usar o transporte público,
os judeus não podiam trabalhar. Como não tinham direito a cartões de racionamento, não podiam comprar a maioria dos alimentos. Estavam desamparados e passando fome. Durante o dia, eram constantemente assediados por soldados nazistas muito agressivos. Olha só, falei do nazismo, está aqui. Cheios de ódio e totalmente poderosos. A seguir veio a rotina de detenções em casa à noite, para serem enviados para os campos de extermínio. Foi uma época de imensa provação, terror e medo. E Etty viu tudo isso. Ela escreveu muitas cartas, e é por isso que temos conhecimento dela. Etty mais tarde morreu em um dos campos. Em suas cartas fazia observações sobre o que se passava e indagava. O que podemos fazer? Qual a resposta para todo esse ódio, medo e violência? Questionou-se sobre aquilo e percebeu que no momento em que cedia ao ódio e ao medo, eles venciam. A única resposta era o amor. Quando reagia com amor, era vitoriosa. No 5º verso, os 8 versos do treinamento da mente descortinam a questão da reatividade e da atitude defensiva. A questão é que as pessoas, a gente está lendo isso aqui, mas as pessoas não acreditam nisso. Tenho certeza que muitos de vocês devem estar virando a cara agora. Quer dizer que a pessoa me faz mal, que a pessoa está ali roubando na política, que a pessoa está fazendo tal coisa, que lá no tal do BBB estão fazendo isso e eu tenho que olhar com amor. Não, tem que olhar dentro de um espaço, dentro de amor, dentro de ti. Não vai adiantar nada tu olhar no espaço do outro. Tu não luta dentro do terreno do outro. E achar que o mundo não vai mudar se não houver amor, aí é um problema, né? Aí já é um problemaço. Quando alguém nos critica, normalmente saltamos para nos defender e provar que o outro está errado. Não é assim? Por isso, o verso diz: quando alguém por inveja me fizer mal, insultando-me e coisas assim, possa eu aceitar a derrota e oferecer-lhe a vitória. Vocês fazem isso? Quando alguém critica vocês, assim. Esse é um treinamento super difícil, o treinamento da mente, né? 8 versos que transformam a mente são 8 versos que treinam a mente. Aí alguém te critica, aí tu responde de forma odiosa, assim. E se na outra vez alguém te criticar e tu observar, deixa eu ver em mim o que tem isso que ele falou, se bate, onde é que está em mim isso? O que acontece comigo? Aí tu usa a meditação. Quais são as partes do meu corpo que começaram a se transformar? Né? Quais são as partes que ficaram mais retesadas? Que tipo de respiração surgiu agora? Que energia brotou agora? Que pensamentos brotaram agora? Esses pensamentos têm um gatilho em emoções passadas? Que aspectos surgiram isso na minha infância? Quando é que surgiu isso? Em que momento foi que eu peguei e aceitei uma crítica que veio e que fez com que eu paralisasse? Se tu começasse a fazer uma meditação analítica, isso é um insight, isso é Vipassana. O Vipassana nada mais é do que isso. Do que tu começar a fazer essa meditação analítica e tu começa a observar aquilo. Observa todos os componentes. Tu não está julgando, tu está apenas observando. Esse é o primeiro ponto, são 5. O primeiro ponto é observar aquilo, sem responder aquilo. Tu não responde, tu não reage àquilo. Aí tu começa a observar essa crítica. Tu vai observando. E tu não está aceitando ela, de forma alguma. Tu está vendo se ela tem sentido para ti. E aí tu acha a fonte daquilo. Tu acha a fonte daquilo e tu percebe que aquilo é só uma energia. Não está ali. Não existe aquela crítica ali. Sabe? Não estamos tentando ser masoquistas. Mas, a menos que seja algo realmente importante, que diferença faz? Estamos sempre dispostos a aceitar o crédito quando as pessoas dizem coisas boas sobre nós. Mas, por que não ficar igualmente satisfeitos se dizem coisas ruins? Se as pessoas ficam felizes em espalhar coisas ruins a nosso respeito, o problema é delas. Na verdade, o elogio e a acusação são apenas palavras. Se alguém nos elogia, devemos olhar e ver se o elogio é válido ou não. Gente, um elogio é tão ruim quanto uma crítica. Lembro das 8 preocupações mundanas? Elogio, né? E crítica. Elogio é péssimo. Péssimo. Né? Por quê? Péssimo se tu aceitar aquilo. Porque ele te coloca num patamar em que tu não evolui mais. É óbvio que a gente tem que elogiar as pessoas, a gente tem que elogiar as crianças, a gente tem que elogiar cada... que bacana que tu fez isso, olha só que bonito isso que tu fez. Essa é a relação harmoniosa
de se viver em sociedade e entre seres. Mas agora, quando a gente tem consciência disso, que o elogio pode nos colocar num patamar de apego àquilo que tu construiu, e aí tu vai sempre buscar te movimentar no mundo, o teu movimento vai ser para esbarrar nas pessoas que te elogiem. E aí tu vai estar sempre preso, tu está aprisionado. É uma prisão que tu cria. Tu vai fazer teu movimento sempre completamente comedido. E aí tu está embotado. Esse é o teu movimento, embotado. Tu não está aberto às coisas que possam surgir. Ah, mas aquilo gerou uma crítica. Sim, gerou uma crítica porque são outras causas e condições, são outras pessoas, é um outro momento. Nem tudo que eu faço aqui hoje vai ser bom para todo mundo. Vai ter momentos que não vai ser bom. Se é verdade, então, se alguém nos elogia, devemos olhar e ver se o elogio é válido ou não. Se é verdade, está bem. Porém, se não é, estão elogiando apenas uma projeção deles. Entenderam? Muitas vezes aí, o budismo a gente trabalha com a psicologia dos 12 elos da roda da vida. Né? Também, além de outros aspectos. E num dos elos, tem um checklist que se faz, assim, o 7º elo é Vedana, que é gostar ou não gostar. E esse gostar e não gostar ou indiferente, são 3 aspectos, tu vai fazendo uma projeção na outra pessoa, tu faz um checklist. Sabe aquela quando tu encontra alguém, assim, tu olha, né? Tu olha assim, eu gosto dessa pessoa, ela tem essa aparência, ela é alta, ela é baixa, ela é loira. Tal. E aí tu faz um checklist das coisas que tu vai gostando na pessoa. Só que não é na pessoa. É um checklist que tu tem dentro. Tu tá olhando para tua mente quando ela reage a uma projeção externa. Tu está olhando, na verdade, para um reflexo da tua própria mente. Tu olha para o teu reflexo e diz assim, nossa, eu gosto de tudo isso. E a outra pessoa não tem essas características. Um exemplo mais simples, né? Um som. Aí tu diz, eu não gosto disso, eu gosto disso. É um som, gente. Uma vibração sonora. Não há nada ali. Nada de gostar ou não gostar. O que eu fiz foi julgar aquilo. Aí eu faço esse checklist. Aí a pessoa, né, vocês começam a conviver, tá bacana, tal e coisa, começa a fazer planos, tal, aquele papo todo bonitinho, né? E aí depois a pessoa um dia lá tá no teu apartamento, tá na tua casa, sei lá no quê, e tu começa a observar umas coisas assim que não fecham com o teu checklist. Diz, olha, não tô te entendendo, tu mudou. Aí a pessoa diz, não, eu sempre fui assim. Tu que me via de uma outra forma, tu via o quê? Via a projeção. Então a gente tem que cuidar se a gente não está vendo a projeção da gente na outra pessoa. Isso na psicologia é óbvio, né? Então, porém, se não é, estão elogiando apenas uma projeção deles, uma projeção de nós mesmos. De modo semelhante, se alguém nos acusa e insulta, olha, válido para outra situação. Devemos ver se o que está dizendo é verdade. Se é verdade, as pessoas que nos criticam de fato estão nos ajudando a apontar falhas das quais podemos não estar conscientes. De modo que devemos nos sentir gratos. E se não é verdade, qual o problema? A única ocasião em que seria considerado aceitável nos defendermos seria no caso da difamação ou insulto criar problemas reais, em especial para outras pessoas envolvidas. Então há um discernimento nisso. E esse discernimento passa além daquela superficialidade de se sentir magoadinho, entendeu? Por exemplo, se estamos trabalhando como integrante de uma organização e alguém espalha boatos falsos a nosso respeito, criando obstáculos ou causando danos, seria justo esclarecermos as coisas. Então o budismo ele não cria amebas no mundo, ele muito pelo contrário. Cria pessoas extremamente conectadas com vivacidade da mente. Relaxados, porém vivos. Entenderam? Vivacidade da mente. Em geral, não nos apressamos para corrigir os outros quando somos indevidamente elogiados, além do que é realmente verdade. Mas somos rápidos em nossa guarda quando alguém fazem qualquer crítica. Então, quando alguém nos elogia, a gente fica só esperando, né? Realmente, né? Mas quando alguém faz uma crítica, a gente responde imediatamente, né? O impulso de proteção que nós temos, né? Vamos tratar de ficar felizes, mesmo quando os outros falam mal de nós, por causa da força de seus ciúmes ou inveja. Vamos apenas relaxar. Ok?
O 6º verso destaca as oportunidades maravilhosas que podemos encontrar na vida para desenvolver nossa compaixão e paciência. Mesmo que alguém, olha o verso, mesmo que alguém a quem eu tenha ajudado e em quem tenha depositado minhas esperanças faça grande mal ao me ver causar dano, possa eu vê-lo como um excelente amigo espiritual. Então, mesmo que alguém a quem eu tenha ajudado e em quem tenha depositado minhas esperanças, minha confiança, faça grande mal ao me causar dano, então tu ajudou alguém e a pessoa te sacaneia, te puxa o tapete, tem os malandros, né? Possa eu vê-lo como um excelente amigo espiritual. É isso aí. Quando ficamos desapontados com aqueles em que depositamos nossa confiança, em vez de nos sentirmos aborrecidos ou traídos, podemos aprender a ver através disso. É o teste definitivo. Em família e outros tipos de relacionamento, muitas vezes acontece que aqueles que certa vez eram muito chegados e amorosos acabam inimigos viscerais. É trágico porque todo mundo sofre. Ninguém ganha, mas pode-se pegar o conflito e transformá-lo. Pode-se vê-lo como um desafio espiritual supremo. Em vez de sucumbir à inimizade, raiva e amargura, pode-se abrir o coração para o entendimento e a compaixão e oferecer amor em vez de ódio. A real é assim, gente. A terra tem que estar sempre preparada para podermos plantar coisas novas. É isso que a gente tem que fazer. O tempo todo. Pensem numa horta. Deixem a terra preparada. E a terra preparada não pode ter ódio, não pode ter amargura. Ela tem que estar sempre ali com coisas boas, né? Às vezes leva tempo para a gente poder movimentar essa terra. Mas é um exercício, é um treinamento. Ver isso com clareza, para a gente finalizar. Ver isso com clareza, contudo, é difícil para os seres humanos do mundo inteiro. Pais voltam-se contra os filhos, filhos voltam-se contra os pais, irmãos acusam um ao outro, maridos e mulheres divorciam-se em acrimônia, parceiros de negócios brigam. Nessas situações ninguém vence. Esse verso nos oferece uma maneira de dar uma guinada em tais situações. Em vez de acabar zangado ou amargo pelo resto da vida, nosso coração tem a notável oportunidade de se abrir. A questão é que temos que usar nossa vida para algo que vale a pena. Se apenas prosseguirmos com o mesmo tipo de reatividade de um animal, olha só, reatividade de um animal, que é simplesmente, teremos basicamente desperdiçado essa vida. Então a gente tem que ver em que reino a gente está quando a gente vai reagir. São 6 reinos. Então tem que ver em que reino tu está quando tu vai reagir. Se é no reino do orgulho, da soberba, que é dos deuses, no reino da inveja, que é dos semideuses, no reino dos ciúmes, em que compõe todas as outras aflições mentais, que é o reino dos humanos, no reino da ignorância dos animais, no reino dos fantasmas famintos, que é a carência, ou da violência, que é o reino dos infernos. Então, em que reino tu está quando tu vai reagir? E esse reino não é um reino lugar, é um reino lugar interno. É um local onde a nossa mente está, em que o aspecto da consciência deixou de existir. Ele deixa de observar. Não existe mais a consciência daquilo. E aí tu age flutuando nesses aspectos de aflição da mente. E o resultado disso é o samsara. O resultado é uma coisa que não vai fazer bem. Entendeu? É isso aí. Então por hoje é só, pessoal. Ok? Então vamos lá, quarta-feira. Vamos para o mundo e vamos roçar no mundo e treinar o que a gente falou aqui. Senão não adianta nada. O pessoal que acha, então eu vou fazer prática de meditação, eu vou sentar aqui numa casa e não saio mais. Não serve para nada isso aí. Já aviso, já te dou a letra aí. Não serve para nada. Tu tem que pegar e ir lá testar, voltar, sentar, observar, testar de novo, se ferrar e vai indo. Botar a cara a tapa. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, Tiago. Que bom tê-lo aqui. Sigam o Tiago ali, professor de meditação, de yoga. Dê uma olhadinha lá no Insta dele. Grande abraço.